Vive agora. Olá, vocês estão na sintonia da Rádio Vive Agora, comigo, Matheus Putumati. Pessoal, antes de começar, eu quero anunciar que a partir desta edição, nós passamos a contar também com a produção de áudio e luz do Gustavo Putumati. O Gustavo, como o nome já entrega, é meu irmão e é o responsável por esse salto de qualidade que quem nos acompanha certamente está percebendo no fone de ouvido, no alto-falante ou na telinha. Também quero agradecer a minha grande amiga Naira Marcato, que gentilmente nos emprestou uma baita placa de som e por isso também contribui para me fazer passar menos vergonha por aqui. A Naira, por sinal, acabou de inaugurar o podcast dela, Tapa na Orelha, que discute música em formato analítico muito legal, dinâmico e com alto nível de produção. Se você curte música, eu aconselho demais conferir o programa dela, que está na sua plataforma de podcast preferida. Outra novidade, o Vive agora está no Padrim, uma plataforma de apoio a projetos. Se você acompanha e divulga o nosso trabalho, já está ajudando, mas se quiser e puder apoiar de uma forma mais direta, pode colaborar com o valor que quiser lá no Padrim. É super fácil e seguro, é só entrar em Padrim, com M de mitocôndria no final, .com.br/viveagora. Pode parecer que não, mas qualquer apoio já faz diferença para quem produz conteúdo de forma independente. Também quero reforçar para você que assiste a gente pelo YouTube, para clicar ali embaixo e se inscrever no nosso canal. Quando você fizer isso, do lado vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, vai receber um aviso toda vez que entrar um programa novo no ar, como esse que você está ouvindo ou assistindo nesse momento. Além disso, se você prefere ouvir em vez de assistir ou quiser dar uma variada de vez em quando, a Rádio Vive Agora também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Stitcher e onde mais você ouvir podcast. E por outro lado, se você me ouve por um desses serviços e um belo dia ficar curioso por saber como é o meu rostinho, nós estamos no YouTube, só procurar pela Rádio Vive Agora também por lá. Nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. O que tem nesses canais? Nesses canais tem um monte de conteúdo diferente e complementar, além do podcast, como notas dos programas, as imperdíveis receitas da Marina Tavares, lives com convidados e atividades para fazer em casa e outras cocitas. Então procura a gente por lá, nas redes, sempre como Somos Vive Agora e no nosso blog www.viveagora.com.br. E é isso. A 7ª entrevista da Rádio Vive Agora inaugura nosso mês do sono e da saúde mental. Durante esse período, a gente vai trazer informações sobre esse tema, que é especialmente sensível em época de pandemia, crise econômica e isolamento social. Bom, dentre todos os pilares que compõem o estilo de vida saudável, o sono deve ser o mais negligenciado. Inclusive, é por isso que a gente está tratando dele aqui agora também. Vários estudos demonstram que no século XX, nós perdemos horas preciosas do nosso tempo de sono e também reduzimos a qualidade dele. Isso, obviamente, trouxe consequências individuais e sistêmicas muito ruins, que se refletem no crescimento de problemas como ansiedade, depressão, doenças degenerativas e tem impacto no mercado de trabalho e nas relações sociais. Todo mundo conhece a máxima. O ideal é dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Mas, como eu falei há pouco, mais importante do que tempo de sono é a qualidade do nosso sono. E qualidade de sono significa quantidade adequada de sono restaurativo. As fases mais importantes do sono nesse sentido são a REM e o sono profundo, que são diferentes uma da outra. Na REM, que é quando nós sonhamos, nosso cérebro consolida memórias importantes e descarta o que está ali só ocupando espaço. No sono profundo, o cérebro executa a função fundamental de eliminar toxinas por meio de um sistema conhecido como glinfático, que é a versão cerebral do sistema linfático. Porém, os adultos em geral têm muito menos tempo dessas duas fases do que deveriam. E esse mal do século é influenciado por questões típicas da modernidade, como excesso de trabalho, incertezas econômicas, questões emocionais, excesso de exposição à luz e outros estímulos crescentes e cada vez mais invasivos, como as redes sociais, por exemplo, essas maquininhas de gatilho de emoções nem sempre construtivas. Como se não bastasse, a gente está agora no meio da maior pandemia do século, que corroeu a rotina e as perspectivas de praticamente toda a humanidade,
e a sanidade de muita gente. Para explicar para a gente como funciona o sono, seus efeitos na saúde, o que interfere nele de forma negativa e positiva e como cuidar melhor desse mecanismo fabuloso desenvolvido com tanto cuidado pela Mãe Natureza, nós conversamos com a professora Kati Almondes de Moraes. Ela é uma das maiores especialistas em sono e saúde mental do Brasil e do mundo e tem um currículo que eu tive que resumir bem, senão não caberia no programa. A Kati foi muito generosa com a rádio e o papo com ela rendeu não só um, mas 2 programas. E essa que você ouve agora é a primeira parte na qual nós abordamos o funcionamento do sono e os impactos que uma boa higiene do sono, ou a falta dela, tem na nossa vida. Na segunda parte, a professora Kati fala sobre os impactos da Covid no sono do planeta, trazendo inclusive estudos inéditos conduzidos por ela e estratégias para dormir melhor. Depois desses 2 programas, com a Kati, eu ainda vou trazer um terceiro, mais curto, falando sobre alimentação, suplementação e tecnologias que podem auxiliar no sono. Também vai ter bastante conteúdo sobre isso nas nossas redes e no nosso blog. Com isso, a gente espera cobrir uma gama bem abrangente de tópicos para ajudar você que está nos ouvindo, nos assistindo, a ter noites mais restauradoras. Eu realmente aconselho você a dar uma atenção especial a esses 2 programas, porque é um assunto de muita importância, abordado por uma pesquisadora de altíssimo nível e com muita experiência no tema. Então é isso, aproveita a aula, que é gratuito como tudo que a gente oferece aqui no Vive, e no final, se você tiver algum comentário, sugestão, é só mandar pra gente via tocador de podcast, YouTube, Instagram ou pelo nosso e-mail oi@viveagora.com.br. E é isso aí, bom programa e ótimas noites de sono. Pessoal, nossa convidada de hoje é bem discreta e fina e pediu para a gente dispensar a apresentação de credenciais dela, mas eu não posso deixar de falar sobre as realizações e os serviços prestados à sociedade pela professora Kati Almondes. Tá certo? Almondes, professora? Tá certo, certíssimo. Certo, né? Ok, até aqui acertamos. Em consideração, então, a modéstia dela aí, eu vou tentar ser sucinto. A professora Kati é professora associada do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, talvez o polo mais conceituado na área de pesquisas da mente no país, ainda, professora, podemos dizer que está um dos principais, né? Sim, sim. Ela é pós-doutora em Medicina Molecular e Psicologia do Sono, com aperfeiçoamento na Universidade da Carolina do Norte e na Associação Norte-Americana de Psicologia. Na Federal do Rio Grande do Norte, a Kati coordena o Ambulatório de Sono e os núcleos de pesquisa em neurociências e cronobiologia. Ela também é editora de várias publicações internacionais na área de psicologia e atualmente conta com 47 artigos científicos publicados, além de 4 livros que tratam especificamente sobre sono, entre eles o Neuropsicologia do Sono, que é um compêndio bem conhecido e referência, né, sobre artigos científicos do tema sono, e também o bastante sugestivo Contando Carneirinhos, o que você precisa saber para a sua noite não se transformar num pesadelo, que busca aí falar de insônia de uma forma mais simples para leitores comuns, né, professor? É isso? Exatamente, né? Eu não sei se eu já posso começar falando, né? Mas Vamos só... ainda não acabou o currículo, ainda tem mais um não. pouquinho. Mas a gente fala dos livros já já. Então, por fim, também a professora Kati também entrega um grupo de trabalho específico para a Covid-19 na Sociedade Brasileira de Psicologia, que tem feito um atendimento pioneiro e muito importante para profissionais de saúde e para a comunidade geral. A gente também vai falar sobre isso aqui. E, bom, essa ficha corrida toda, que, como a gente falou, como eu expliquei no começo, foi porque eu falei de uma forma bem resumida. Como vocês devem já ter percebido, a professora Kati está na Rádio Vive Agora hoje para a gente falar um pouco sobre sono e saúde mental de forma geral, que as duas coisas estão muito interconectadas. E áreas em que eu espero tenha ficado claro para todo mundo, ela é uma autoridade. Então, professora Kati, bem-vinda ao programa, é um prazer falar com você.
Matheus, muito obrigada pelo convite, né? Eu que estou me sentindo muito honrada de estar participando desse momento com você e com os seus participantes, né, da Rádio Vive Agora. Espero contribuir. Eu, de fato, tinha proibido você de falar um pouco do meu currículo, porque eu acho que essas coisas são muito mais burocráticas do que outra coisa. Então, é importante a gente discutir sobre o fenômeno e, às vezes, as pessoas podem se sentir um pouco constrangidas diante de tudo isso que você foi falando aí, né? Mas que bom, então, estar com você. Espero, de fato, que essa tarde seja prazerosa para todos nós. Legal, vai ser com certeza, e também para o pessoal que está ouvindo a gente, acho que vai ser um conteúdo bastante importante, porque é um tempo é, em que as aflições da mente, especialmente do sono, acho que são bastante artigos do momento, né? Isso. Então, professora Kati, eu queria começar com uma frase do escritor britânico Aldous Huxley, autor do Admirável Mundo Novo e vários outros romances. Ele disse uma vez que nós só não somos mais doentes e loucos do que a gente somos, exclusivamente devido à maior de todas as bênçãos naturais, o sono. A biologia levou milhões de anos aí para desenvolver esse sistema de restauração do nosso organismo, que exige aí em torno de 1/3 do dia para acontecer, mas esse sistema foi esfacelado a partir do século passado. Nós perdemos aí horas preciosas de sono, e também prejudicamos sensivelmente a qualidade do restante dele, né? Porque não basta só dormir suficiente, há que se dormir suficientemente bem. Então, eu queria começar perguntando como que isso nos aconteceu e como a falta de sono, usando aí os termos do Aldous Huxley, nos deixa doentes e loucos. Bem, isso é uma resposta bem complexa, porque apesar da medicina do sono, em especial, que foi quando tudo começou na área do sono, foi através da medicina, né? Na sequência surgiram as especialidades também da área, como a própria psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a odontologia, que são áreas, né, multidisciplinares complementares e que têm toda a relação com o sono. Mas veja, por que que essa frase é tão importante para a gente pensar a complexidade do sono? Porque, de fato, quando a gente não dorme, a gente vai ter um impacto não só do ponto de vista biológico, não só do ponto de vista psicológico, mas até social, né? Nossas interações sociais, elas são influenciadas pelo nosso estado de irritabilidade, que é uma consequência natural de uma privação de sono. Nós Uhum. sofremos efeitos biológicos severos, a começar, por exemplo, com uma dor de cabeça, até evoluir para um quadro de hipertensão, quadros cardiovasculares, quadros, inclusive, gastrointestinais. Nós temos vários transtornos psiquiátricos que estão associados fortemente a alterações de sono. Mas é importante que a gente entenda como é que tudo isso começou, né? Veja, a história da medicina mesmo, ela é da medicina do sono, ela é relativamente recente. Só para você ter ideia, experimentos científicos mesmo sobre o sono em humanos começaram só há mais de meio século, ou seja, 50 anos, anos Uhum. 50 do século XX, é que a gente começou a estudar nos seres humanos os impactos dessa privação de sono. Então, é uma área e uma ciência muito recente e com milhares, milhares, milhares de evidências científicas do quanto a importância do sono, do quanto o sono é importante para a nossa saúde biológica, social e psicológica. Para você ter ideia, se você. Vários experimentos já foram feitos, por exemplo, com ratos, em que, com Uhum. 2 semanas de privação, esses ratos, sem conseguir dormir, sem serem permitidos a dormir, eles vieram a óbito, né, mostrando a importância de fato de que o sono ele é um evento biológico. As pessoas acham que é muito fácil controlar o sono, porque você passa um dia, exemplo, né, de trabalho e à noite surge uma balada, você vai para a balada e aí você diz: "Olha, eu consigo controlar esse sono, eu vou para a balada e eu vou conseguir virar uma noite". Sim. Aí você vai conseguir virar essa noite à base de muita estimulação, à base de muitos estimulantes, mas você vai pagar um preço altíssimo por isso. E esse preço ele não Uhum. ele vem, em algumas, né, em algumas circunstâncias imediatamente, como a sonolência excessiva, a irritabilidade, uma dor de cabeça, uma fadiga, como também sintomas a médio e longo prazo. E os que são a longo prazo, se eles se cronificarem, eles são impossíveis, alguns deles, de se retornar.
Por exemplo, se você tem um pico de pressão arterial, né? E isso depois se transforma num quadro hipertensivo, você não tem mais como reverter esse quadro hipertensivo, não é verdade? Uhum. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que o sono ele é um evento biológico, ele não é algo completamente manipulável, ele não é algo que eu faço o que eu quiser com ele, porque vai ter determinados momentos ele que vai fazer o que ele quiser com a gente. Por exemplo, a gente vai cochilar em Uhum. determinados momentos, se a gente dirigir, a gente pode bater, fazer, né, ter um acidente. Você pode tomar decisões complicadas e impulsivas por conta da privação de sono. Então, assim, a maioria das Uhum. pessoas imaginava, inclusive, que o sono era uma parte passiva da nossa vida, né? Uma parte inativa da nossa vida, e hoje sabemos que não, que ele é importantíssimo para a saúde do nosso cérebro, para a saúde do nosso corpo, para a nossa saúde física e Uhum. mental. Uhum. E você falou esse exemplo dos ratos, né, que são privados do sono. Eu conheço esse estudo, né? E eles morrem num período muito rápido, né? E inclusive já ouvi histórias também, esses casos de pessoas que passam uma semana, 2 semanas jogando videogame e morrem também. Tem umas Isso. histórias até em humanos parecidas, né? E é interessante, é curioso como o sono ele é negligenciado, mas se você passar uma semana sem comer, por exemplo, você não morre, né? Uhum. O tempo para você morrer de subnutrição, de desnutrição por privação de alimento é muito maior. Uhum. Então, a gente é muito mais preocupado em comer do que dormir, né? Isso. E, né, e acho que você falou um ponto, esse começo acho que dos estudos sobre sono também, de certa forma, deve coincidir, eu acho, com um princípio de desprezo pelo sono, né? Você acha que tem alguma Não, relação? na realidade, Matheus, é porque o sono ele começou a ser estudado por um ângulo, né? Veja, Uhum, os estudos começaram em 1952, é a pré-história uhum, mesmo, né, do movimento científico de estudo do uhum, sono, e esses estudos estavam pautados em descobrir o que é que acontecia com o nosso cérebro quando nós estávamos dormindo. Então, o foco ele começa uhum, ali, né? Ou seja, de fato, quando a gente está dormindo, nós estamos passivos diante dos estímulos do ambiente, né? O que é que nos diferenciava dos outros animais. Né? E mais, a descoberta de que as pessoas sonhavam e que esse sonho estava atrelado ao sono. Então, em que fase esse sonho acontecia? Então, as pesquisas iniciais para consolidar a área de sono, elas vieram muito no enfoque dos dados de eletrofisiologia, né? Naquela época, inclusive, não existiam maquinários tão tecnológicos quanto a gente tem hoje, acesso. Então, as uhum, pessoas começaram a tentar entender, do ponto de vista de arquitetura do sono, do ponto de vista eletrofisiológico do sono, o que de fato estava uhum, acontecendo. Principalmente para deixar um contraponto de que o sono era um evento passivo. Tá? E principalmente para uhum, descobrir assim: olha, se o sono é um evento biológico, quando ele não acontece, o que é que vai acontecer com o ser humano? Então, tudo parte uhum, desse movimento, que era um movimento de estudo do sono do ponto de vista fisiológico. Com o passar dos uhum, anos, mais especialmente, eu posso te lembrar, acho que 1980, por aí que o olhar ele começa a ser mais ampliado, porque as pessoas começam a tentar entender o seguinte: quais eram os transtornos de sono, por que eles aconteciam, quais eram os fatores que estavam entrelaçados, né, com a questão do sono, o que é que o ser humano fazia ou colaborava para que tivesse um transtorno de sono. Então, daí vem os hábitos de uhum, sono, a higiene. Então, assim, as técnicas, o que é que a gente faz, vinham as uhum, medicações em primeiro lugar, os quadros mais prevalentes, que até então, né, sempre foram a insônia e a apneia do sono obstrutiva. Então, assim, o uhum, olhar inicial era de arquitetura do sono, com a expansão começa a olhar para os transtornos, começa a olhar para os efeitos uhum, desses transtornos na vida do indivíduo. uhum. E esses transtornos aí a gente tem uma lista grande deles, né, professora? Sim, sim. A gente está falando aí, De mais de o que 30 eu acho transtornos, mais 50 transtornos. é, e assim, o que eu acho paradoxal é que
a privação do sono ela é algo que foi incensado, né, por essa cultura executiva, essa cultura de que você está perdendo tempo. E muitas vezes, além dela ser algo da cultura, às vezes ela é um dado da vida das pessoas. Mas as pessoas realmente têm coisas demais para fazer e não conseguem dormir ou perdem muito tempo entre trabalhando, estudando, cuidando de família ou se deslocando, né? A gente conhece histórias, acho que é algo que existe até um recorte até ligeiramente democrático, né? Que você tem pessoas de classes sociais bem mais privilegiadas que dormem mal e pessoas de classes menos privilegiadas também dormem muito mal por perder tempo, especialmente em São Paulo, que as pessoas perdem às vezes 3 horas no trânsito por dia, tem que acordar muito cedo para chegar no trabalho, né? É, diga. Porque eu acho interessante duas questões que você trouxe, né? Primeiro, a questão da Uhum. democracia, vamos intitular assim, É. relacionada ao sono. De Entre... fato, hoje a gente pode dizer categoricamente que não existe uma distinção por classe social, por Uhum. idade, inclusive, Uhum. em relação ao transtorno de sono. O que isso significa? Que todo mundo está sofrendo com algum distúrbio de sono. Todo mundo tem uma queixa de sono. E mais ainda, Matheus, antigamente, até então, com os estudos que estavam avançando, né, a discussão ela era muito pautada para os adultos e idosos. Hoje, a discussão Uhum. ela alcança crianças. Né? Pra você ter ideia, a gente tem uma meta-análise que foi feita, né, só para os ouvintes entenderem o que é a meta-análise. A meta-análise é uma estatística complexa que você faz, pautada em todos os artigos que foram sendo publicados com aquele objetivo. Né? Nesse caso, Uhum. o objetivo era avaliar em 20 países como é que estava o sono das crianças. Então, eles pegaram artigos que foram publicados de 1905 até Uau. 2008, tá? Sobre a duração do sono Nossa. na infância, ou seja, quantos? 103 anos, não é isso? 103. Ligeiramente abrangente o estudo. Isso. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam todos esses artigos, pegam essa análise estatística mais robusta e aplicam essa análise para avaliar os artigos, as estatísticas que os artigos foram fazendo. Então, para avaliar se era significativo, se tinha algum erro de amostra, se tinha algum erro de análise estatística de cada estudo, o quanto era significativo aquilo que eles estavam apontando, né? Enfim. Então, essa meta-análise ela vai nessa direção. E aí, né, esses estudos, somando, né, de 1905 a 2008, eles computaram cerca de 700 mil artigos. Veja, Matheus, eu estou falando de sono de criança, eu não estou falando de adulto nem de Uhum. idoso, tá? E o que é que eles Uhum. observaram Que, nessa... inclusive, que se usa o termo sono de criança, sono de bebê, né, como algo positivo, mas nem isso mais está Nem isso, sendo por isso que eu tá estou te garantido. falando que atinge todo mundo, atinge todas as fases do desenvolvimento, atinge todas as classes sociais. Tá? É por isso que a gente tem que se Hum, preocupar bastante com o sono. Mas voltando ao artigo, o que é que eles conseguiram hum. ver? Né? Que havia uma diminuição, houve uma diminuição de 1 hora e meia. De 1 hora e meia no Uau. sono das crianças. E as crianças, dentro da consolidação assim, do que a gente vê de duração de sono, é o grupo, né, que precisa de mais duração de sono em comparação, por exemplo, com o sono do adulto. Sim, Então, sim. 1 hora e meia é muito tempo de sono diminuído em crianças que eu estou te falando. Então, se você considerar que, se a gente pegar assim, uma média, uma expectativa de vida que a gente vai morrer por volta dos 90 anos, por exemplo, certo? Nós passamos aí, fazer uma conta louca aqui, mas mais ou menos 32 anos a dormir, tá? Se eu for morrer aos 90, eu vou Uhum. passar da minha vida toda 32 anos dormindo. Ok? Então Uhum. significa dizer que eu passo 36% da minha vida dormindo. E essa dormida, ela está sendo considerada adequada, de qualidade? O que é que os estudos mostram? Se em crianças a gente tem uma redução de 1 hora e meia, a gente tem visto em várias pesquisas que esse dado tem sido replicado, inclusive para os adultos. Então, por isso que eu estou te Uhum. falando que atinge indistintamente classes sociais, atinge todas as fases de desenvolvimento. Já existem, para você ter ideia, terapêuticas para Uhum. lidar com o sono dos bebês e dos pais, porque os pais também são atingidos por conta da alteração do sono do bebê, que na Sim. realidade está ali amadurecendo ainda, o núcleo supraquiasmático Uhum. dele está amadurecendo para ele poder consolidar e ter um sono sincronizado com o nosso horário Uhum. social. Então, isso é grave.
né? E as pessoas precisam entender que, de fato, o sono ele é bem mais importante, inclusive, do que a alimentação. Sim. E por que isso aconteceu, professora? Essa perda de sono específica, assim, de crianças também, que é um dado que para mim é novo, eu não conhecia. Mas em geral do ser humano mesmo, esse nosso triste trajeto do século XX, o que implicou tanto? Eu falei um pouco assim sobre a cultura do trabalho, mas acho que tem outras questões, né? Tem Pra- sim. Matheus, veja, eu acho que a Revolução Industrial trouxe uma revolução que foi importantíssima para a nossa sociedade como um todo, mas trouxe a possibilidade da gente ter luz artificial às 24 horas de um dia, e nós ocupamos Uhum. o escuro nesse processo, tá? Nós ocupamos o Sim. escuro. O escuro era feito para você dormir. Aliás, nós somos espécies genéticas, né, diurnas, ou seja, nós somos programados geneticamente para dormir durante a noite e estarmos acordados durante o dia. Com a luz, com acesso à luz artificial vindo lá de Thomas Edison, o que acabou acontecendo? Nós invadimos o escuro, né, já pode ser ocupado com atividades, com processos de trabalho, de estudo, o que quer que seja, e nós adentramos todo esse período, e principalmente porque, veja, por que você começou o programa falando que algumas pessoas falam que dormir é perda de tempo? Se a gente parar para pensar, de fato, algumas pessoas têm essa frase na cabeça, essa razão na cabeça, e assim, é até coerente, porque quando a gente está dormindo, a gente não come, a gente não trabalha, a gente não Hum. estuda, a gente não bebe, a gente não faz nada, não é verdade? Uhum. Então, por isso, Entre aspas, né? né? Por isso que essa frase é muito replicada socialmente. De fato, dormir é perda de tempo. O que é que eu estou Sim. fazendo quando eu estou dormindo? Né? Se as pessoas não sabem Uhum. da importância do sono, elas sabem do que é não estar dormindo. E não estar dormindo significa eu estar ocupado. Então, eu tenho 16 horas de vigília e 8 horas no mínimo, né? Uhum. Nós deveríamos ter aí para dormir. E aí, com o advento dessa sociedade que funciona 24 horas, de que é assim a estimulação à produtividade de qualquer forma, né, de correr atrás de várias competências, o fenômeno da própria globalização, que fez com que a gente tentasse estar na competição aí mundial, isso tudo favoreceu que a gente cada vez mais perdesse o sentido da importância do sono. Então, por isso que um programa como Sim. esse, na hora que você me convidou, eu vim na hora para a gente discutir, Hum. porque quanto mais a gente puder discutir que o sono ele tem um Sim. impacto sim para a nossa saúde, melhor para as pessoas Hum. ficarem sabendo e começarem a, de fato, organizar suas vidas. Anteontem eu conversava com uma atleta, né, olímpica, nossa, Hum. brasileira, a gente estava falando que ela entrou em contato comigo para falar de sono. E ela dizia para mim Ah, assim: "Olha, se eu soubesse disso naquela época dos meus treinos, com certeza eu tinha sofrido menos", porque ela dizia que ela ia competir, então ela treinava, 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 e a ideia dela era de que dormir era perda de tempo. Então, em vez de ela estar dormindo, no sim. intervalo que ela tinha, ela ia estudar, ela ia ler alguma coisa sobre a modalidade dela, né. E aí, assim, ela Uhum. sentia vez por outra dor de cabeça, às vezes ela sentia perda de memória, esquecia onde é que ela estava, e ela disse: "E eu era Sim. jovem, então se eu tivesse ficado sabendo da importância do sono, com certeza meu desempenho inclusive teria melhorado". E ela me procurou exatamente para a gente poder fazer uma campanha com, Claro. atletas em relação ao sono. Então veja, as pessoas estão Uhum. despertando, eu considero que há mais Sim. divulgação, a mais propagação, as pessoas começam a ficar mais preocupadas, então o teu espaço da rádio é Uhum. fantástico para a gente poder propagar isso. Legal, professora, a gente agradece muito. E você Falo vê, né, demais, né, como uma Matheus? pessoa que. Oi? Falo demais. Não, tá ótimo, mas a gente quer justamente que você fale. Eh, e essa questão, né, que é muito curiosa, né, de um atleta, que você vê, são pessoas que têm uma doutrina, uma mentalidade voltada justamente para o ganho físico, para ter uma relação maior com o corpo, e para mesmo para esse tipo de pessoas a compreensão do sono ainda é muito pequena, né? Então, Isso. para o resto, acho que pode ser até pior. Mas você vê que aí a gente pode já começar a falar um pouco das questões de problemas relacionados à falta de sono, que que provavelmente impacta diretamente na carreira dessa pessoa, é que você, por exemplo, você está dormindo, é um momento, é um horário De restauração. primordial para ganho, para restauração e para ganho até de massa muscular também, né? Isso.
A gente entra inclusive na por que que é preciso dormir. Eu acho que essa é uma pergunta Uhum. fundamental que vem na É. sequência do que você está Uhum. conversando comigo, que é qual é a função do sono? Veja, hoje a gente tem, ainda hoje, para você ter ideia, a gente não tem um consenso fechado de quais seriam exatamente as funções relacionadas a o porquê dormir. Mas a gente tem algumas, né, e algumas que já são bem Uhum. evidenciadas cientificamente. A primeira que a gente coloca é da própria, restauração do corpo, que aí vai dentro dessa linha do que a gente está Uhum. discutindo em relação ao atleta, né. Ou seja, quando você não dorme, você não restaura a energia, você não re que é o caso, você não restaura, inclusive é o caso daquilo que a gente falava, né, dos roedores, quando ficaram 2 semanas sem conseguir, dormir por conta do experimento, eles vieram a morreram exatamente por conta disso, ou seja, o sono ele faz parte dessa ideia de conservação, inclusive de energia. Dormir, de fato, mata, se você não dormir, perdão, não, mata. E mais, Matheus, Uhum. ainda vem a questão de que você pode ter alucinações, o que é totalmente relacionado à questão, de alterações psiquiátricas, transtornos mentais, etc. Eu até me lembrei agora Uhum. conversando com você que não só essas pesquisas você estava mostrando o pessoal que faz competição de videogame, né, e que começa a passar mal e tudo, Sim. e tem mal súbito, acaba internando. E a gente tem várias pesquisas, mas uma bem interessante que foi feita no Reino Unido, eles mantiveram pessoas acordadas por 29 horas, só para você ter ideia, e o que é que eles Hum. perceberam? Que havia uma alteração no nível de células brancas do sangue. Ou seja, o que são as células Uhum. brancas, né? São as células que compõem o nosso Uhum. sistema imunológico, eles são parte central do nosso Uhum. sistema imunológico. Então, quando você fica sem dormir, esse nível aumenta, por quê? Porque, em tese, o que é que o organismo está entendendo? Opa, está havendo alguma invasão, alguma inflamação, né? O nosso organismo está sendo invadido por, né, vírus, bactéria, o que foi, então o organismo se prepara para lutar. E aí ele dispara esse Uhum. aumento para combater, como se ele estivesse tentando combater infecções, percebe? E Uhum. aí, ao Uhum. mesmo tempo, o organismo libera o quê? Cortisol e adrenalina, que tem tudo a ver, inclusive com a nossa vigília. Quando a gente vai acordar, eles são os principais hormônios que são secretados para a gente entrar em vigília, para a gente estar Uhum. desperto, para a gente Sim. acordar, tá? Cortisol e adrenalina. Isso são Uhum. e aí quando você tem isso de forma, alterada, né, exacerbadamente, você tem respostas típicas de quê? De estresse. Se você tem resposta de Uhum. estresse, o que é que Sim. acaba acontecendo? Todo o sistema ele começa a responder como se tivesse uma alta situação de estresse. Pressão sanguínea aumenta, o metabolismo se desregula, a pessoa sente uma vontade incontrolável de comer, por exemplo, carboidratos. Então, veja, Sim. isso é importante, e inclusive o ano passado, um jovem, um adolescente numa universidade, eu não me lembro agora qual foi, eu não sei se foi no Reino Unido também ou foi nos Estados Unidos, mas foi um dos 2 países, e ele fez um Uhum. um teste, porque o professor estava falando sobre sono e ele disse: "Ah, isso deve ser lorota, eu vou testar Oi. em mim mesmo". E aí ele ficou, mais de 24 horas sem dormir, né, ele ficou colocando estímulos para ele não Ah. adormecer e ele colocou uma câmera para gravar como é que ele funcionava. Minto, 48 Uhum. horas, foram 48 horas. E aí, ele acabou isso tudo gravado, né, no quarto dele. Ele tentou fazer alguns testes, ele não conseguia. Ele teve impacto, inclusive, na coordenação motora dele. Ele não conseguia dizer mais o Uhum. nome dele. Isso tudo está gravado. Ele fez um documentário e postou isso. E no Hum. final, depois que ele, Uhum. ele caiu, né? Ele caiu em cima da mesa, dormiu. Depois, assim, de 16 horas, ele acordou, foi ver as fitas. Ele mesmo ficou horrorizado com o que ele estava vendo. E ele trouxe exatamente esse reforço do que a gente já conhece, né? Ou seja, o quanto o Uhum. sono é importante para a nossa energia. Porque, óbvio, quando você está dormindo, seu cérebro também não para, ele está processando. E aí a gente entra na segunda função do sono, que é consolidação de memória. Mas antes de eu falar da consolidação de memória, é importante a gente entender assim, a segunda função, que é de restauração mesmo. Então, assim, o cérebro ele Aham. aproveita o sono para fazer uma limpeza geral, né, do que está acontecendo. Isso, Uhum. obviamente, vai entrar numa outra discussão, que é o impacto disso do ponto de vista, cognitivo.
Mas veja, tem relação com a restauração, tem relação com consolidação de memória. Hoje a gente já sabe que a nossa memória, tudo aquilo que a gente aprende, por exemplo, o que as pessoas estão me ouvindo falar agora, se isso for importante, se tiver um componente emocional linkado, uma atenção ao que eu estou falando, e isso foi importante, considerado importante para essas pessoas, elas só vão consolidar tudo isso que eu estou conversando aqui agora na próxima noite. Em especial no Na estágio próxima de noite. sono Uhum. REM. Né? E aí lá vai Então. ser reverberado tudo aquilo que a gente está conversando e a pessoa vai entrar, então, para consolidar aquilo que foi discutido, e aí no dia seguinte ela vai lembrar, tá? Uhum. E aí, diz, Matheus, eu estou falando demais, você vai me interrompendo, viu? Não, não. Eu só quero dizer, para dar essa dica pro pessoal que está ouvindo, que só vai aprender sobre sono realmente se ouvir aqui e dormir bem depois dessa noite. Só isso, só essa parte. Exatamente. Exatamente. Agora tem uma coisa interessante, né, muito estudo, já que a gente está falando de memória, muito estudo foi feito relacionado a dormir, que ajuda a aprender. Inclusive, assim, nos anos 70 e 80, ah, existia muito charlatão que prometia através, né, não sei se é da sua época, Matheus, mas é da minha, né, fita cassete. Então, assim, entregava as fitas Uhum, cassete de inglês e cursos de inglês e dizia assim: "Olha, você uhum. pode ouvir esses cursos durante a sua noite de sono que você vai aprender", né. Muitos estudantes recorriam àquela ideia de ficar estudando até tarde e, para conseguir, né, dormir em cima dos livros e conseguir de alguma forma, né, absorver aquele conteúdo. Osmose. Óbvio óbvio que isso não acontece dessa forma, mas acontece. E aí eu vou te explicar como é que acontece, né. Uhum, Tem um estudo muito interessante da Universidade de Northwestern, que mostrou o seguinte, que se você souber manipular a quantidade de sono e reforçar o aprendizado daquele dia anterior, você vai conseguir consolidá-lo com mais substância, como a gente diz aqui no Nordeste, tá? Ou seja, com mais substrato, aquilo que você aprendeu. Então, só para você ter ideia, foram feitos vários experimentos, mas esse eu gosto muito de falar, inclusive para os meus alunos, porque ele ficou muito marcado do ponto de vista de estímulos, né? Eles pegaram 50 uhum, voluntários, antes de dormir, expuseram uma longa sequência de imagens, tá? Então aparecia lá a imagem de um rio, imagem de uma casa e assim sucessivamente, várias imagens. E cada imagem uhum, dessas que eles expunham vinha acompanhada de um som específico. Exemplo, né? Mostravam, vamos dizer assim, o World Trade Center. Aí aparecia a associação de um barulho de explosão. Tá? Então, para cada uhum, imagem que aparecia, eles associavam um som, um barulho específico, ok? Feito isso, os uhum, voluntários, depois dessa sequência de imagens, eles foram dormir. E aí o que aconteceu? Metade do grupo, 25 participantes, sem perceber, né, os pesquisadores colocaram o estímulo durante a noite, que era um som também. Então, quando esses jovens atingiam ali a terceira fase do sono, esses cientistas eles colocavam no som ambiente os sons que tinham sido associados às imagens. Então vamos lá, explosão, boom, né? Aparecia o som uhum, lá no ambiente, beleza. Isso na terceira fase do sono desses jovens. O outro grupo não acontecia nada, porque o outro grupo era grupo controle. No dia seguinte, todo mundo uhum, acordou, esses voluntários fizeram então um teste de memorização. Nesse teste de memorização, tinha o quê? As perguntas relacionadas àquela sequência de imagens que tinha sido colocada para esses jovens no dia anterior. Adivinha quem lembrou? Quem lembrou era quem tinha sido exposto aos sons durante a madrugada. Né? Então, veja, é um dado interessante por duas uhum, razões. Primeiro que é importante a quantidade de sono. Então, essa história de, eu vou dormir 1 hora, né? Vou dormir 22 horas, acordo às 1 da manhã para estudar, depois às 3 ou 4 da manhã eu volto para dormir, para às 7 acordar e ir para a escola ou para a universidade. Isso não ajuda, atrapalha. Tá? Por quê? Porque uhum, você está afetando que a arquitetura do sono ela aconteça adequadamente. Então, esse é um problema. uhum. Ok?
Então você não vai aprender. E Uhum. segundo, o que esse estudo que eu quis, né, enfatizar com a explanação desse estudo é que, assim, estímulos externos durante o sono, de fato, podem ter influência sobre o aprendizado. Tá? Ou seja, a memória se essa memória Uhum. é Sim. reforçada com algum tipo de estímulo, muito provavelmente essa reativação de informações ela vai aparecer no dia seguinte, e aí essa pessoa vai lembrar muito mais. É aquela ideia, Matheus, de você estar com um problemão para resolver, pensa em 50.000 soluções, não consegue achar a solução adequada, dorme, e dorme direito, né, dorme a noite toda. Quando você acorda, qual é Uhum. a primeira coisa que vem à tua cabeça? Uma solução daquele problema que você estava É, pensando a solução. no dia anterior. É o tal do sleep on it, que falam, né, Isso, em inglês. isso. Então, E assim, e faz muito sentido. então é isso, ou seja, para você consolidar a memória, e essa seria uma das funções do sono, é importante que você durma, não só é Uhum. importante, e foi como você abriu o programa, eu achei fantástico, não só com quantidade adequada, mas com qualidade adequada. E aí não entendo também que esse som da pesquisa tenha que ser qualquer som, porque você imagina eu colocar um barulho de rock no meu quarto, né, Uhum. uma banda tocando, eu não vou dormir mesmo. Posso até adormecer, mas vou ficar Uhum. ali em sono artificial o tempo todo. Então, essa é uma outra função interessante que a gente deve mencionar quando a gente está discutindo sobre a importância do sono, né? Fora, se você me permite ainda falar mais um pouquinho, tem uma coisa importante que o sono faz, que é uma hipótese muito atual, que tem sido discutida, que é a chamada hipótese da homeostase sináptica. O que é isso? Uhum. Foi discutido, inclusive, por dois psiquiatras da Universidade de Wisconsin, né? E aí, Uhum. em resumo, o que essa hipótese diz? Né? Que durante o sono, o seu cérebro ele desfaz de algumas conexões entre neurônios. Ou seja, ele apaga algumas memórias. E que memórias seriam essas? Aquelas memórias que não Desnecessário. desnecessárias, não Hum. tem para que estar ali, tá? Então, assim, o corpo Uhum. libera o ácido gama-aminobutírico, tá? E eu não vou entrar em neurobiologia aqui, não é essa a ideia, mas só para as pessoas entenderem que tem uma cascata de efeitos neurobiológicos. Essa substância, ela enfraquece as relações entre os neurônios e é como se ela estivesse deletando, igual um computador, que você vai lá, pá, deleta, memórias adquiridas durante o dia, Uhum. que são desnecessárias. Para quê? Para liberar espaço, para liberar mais capacidade cerebral, tá? Sim. Então isso é outra função que é importantíssima do sono. Ele limpa, ele organiza, ele consolida, ele restaura as nossas energias, ele restaura o nosso bem-estar físico, psicológico e social. Professora, assim, só queria pontuar que é um prazer ver alguém falando com tanto gosto sobre o sono, assim, realmente, dá para ver que você é uma apaixonada pelo tema Eu durmo e bem, dá viu, para a gente Matheus? falar aqui. Oi? Durmo bem também. Que bom. É, tem que walk the talk, né. Isso. Eh, então, professora, a gente aqui também, então a gente falou de alguns problemas, né, então a gente está falando muito sobre memória, consolidação e perda de memória, né, que são, enfim, funções do sono e problemas causados pela falta de sono. E aí tem, vários outros problemas também que são conexos e são derivados daí, né, que acho que, demências, derrames, né, também até o risco maior de doenças cardíacas, essa questão de ansiedade. E aí tem um ponto também que é essa associação com Alzheimer, né? Que falta, como você falou do sono, quando ele tem um efeito restaurador, também tem uma parte importante que é a parte de desintoxicação, né? Isso. E eu queria que você falasse sobre isso, a coisa das placas beta-amiloides, como que Sim, funciona esse processo. sim. Então vamos lá, vamos tentar entender, né. Acho que primeiro para a gente entender demência, a gente, precisa dissociar um pouco a ideia de quando a gente fala de demência, a gente fala exclusivamente de Alzheimer, né. Existem Uhum, vários quadros demenciais, existem inclusive quadros que estão na transição, que nem são considerados demências, mas são os quadros que nós chamamos de transtorno neurocognitivo leve, ou seja, você nem tem você não está sem alteração, mas você tem uma alteração que é de uhum, uma ordem de transição e que não é ainda uma alteração do quadro de uma demência.
Em especial, os especialistas da área, eles tentam, nas suas avaliações, conseguirem mapear esses quadros, porque eles são quadros mais fáceis, inclusive, de fazer manejo terapêutico adequado, para evitar Hum. que o quadro desenrole para um quadro demencial, né? Em especial, para Ah. demência, eu fiz uma publicação no artigo científico também, utilizando meta-análise, entre outras coisas, falando exatamente de que o sono, a alteração dele, ele é um preditor para quadros demenciais, tá? Existem já evidências na Uhum. literatura, mas esse meu artigo ele foi importante porque ele desencadeou aí uma série de artigos que vieram na sequência, reforçando de fato essa ideia, tá? E aí a gente precisa entender como é que acontece esse mecanismo neuropatológico. Eu vou falar assim muito por cima, mas só para os Uhum. ouvintes entenderem como é que funciona essa questão, para a gente poder entender o papel do sono nessa relação, né? Uhum. Então, assim, a grande questão, quando a gente está falando de demência, é que existem várias hipóteses do porquê que acontece, existem várias razões, inclusive genéticas, né, de ordem genética, para o desencadeamento de um quadro de demência, mas quando a gente fala, por exemplo, de Alzheimer, que é o quadro mais palpável para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente fala de que assim Uhum. existe a conexão entre os neurônios. Essa conexão entre os neurônios, essa comunicação entre os neurônios é que faz toda a consolidação, não só de memória, mas toda a nossa cognição funcionar, a gente entender como é que as coisas estão se processando, entender quem eu sou, por que eu estou aqui conversando com o Matheus, quais são os conteúdos que eu estou tendo que Uhum. trazer a minha memória para discutir aqui com o Matheus, né? Então, isso tudo tem um processamento que é de ordem neurológica, tá? Então, existem células chamadas neurônios e a conexão desses neurônios é que faz com que isso seja possível. Por alguma razão, e existem inúmeras razões, uma delas é uma alteração genética de alguma ordem, elas deixa eu ver como é que eu poderia usar um termo bem interessante, né? Nós temos uma proteína chamada proteína tal. Essa proteína, inclusive, ela é responsável pela montagem e estabilização dos microtúbulos que estão nas conexões dos nossos neurônios, tá? Na rede axonal, Uhum. onde exatamente acontece a transmissão de uma informação para outra entre os neurônios. E por Uhum. alguma razão, essa proteína ela começa a ficar hiperfosforilizada. É como se ela começasse a queimar. Imagine que ela está queimando, tá? Você colocou alguma Uhum. coisa para assar na brasa e de repente ela começou ali a chamuscar, Aqueceu chamuscar. no fogo ali. Isso. E Uhum. aí essa proteína, essa normalidade da proteína, ela começa a sufocar os axônios, que são, né, Hum. a ponte de comunicação entre as células neuronais, tá? Certo. Por conta disso, eles começam a se desintegrar e eles começam a entrar em morte neuronal. Morte primeiro do Hum. axônio, essa morte pode invadir a célula como um todo e ela vai matando, vai migrando e vai matando, tá? Ao Uhum. mesmo tempo, essa proteína também alterada, que é responsável exatamente pelo que eu estou te falando, né? A gente tem, por conta disso, um acúmulo das famosas placas beta-amiloides, tá? Essas Uhum. placas, elas são importantes para a saúde também da neurotransmissão, para a saúde desses neurônios. E aí o que que começa a acontecer? Também por conta dessa hiperfosforilação que vai acontecendo da proteína tal, e por essa alteração genética que, né, se tem várias hipóteses para por que que isso está acontecendo, na comunicação de um neurônio para o outro através dos seus axônios, essa proteína precursora amiloide que formula o peptídeo beta-amiloide, que é exatamente essas placas, né, que vai acontecer, vai chegar nas placas, eles começam a jogar essa proteína de forma desregulada, como um lixo tóxico, no meio extracelular. Então, em vez de estar havendo essa comunicação de forma eficaz, como ela foi sufocada pela fosforilização, e como há uma desintegração de alguma natureza aí, e uma delas é a genética, né? Vai havendo é como se ela se desintegrasse e essas proteínas beta-amiloides elas fossem caindo, né? Porque elas deveriam estar aqui passando de um neurônio para o outro. O excesso começa a haver um Sim. excesso e esse excesso começa a cair no meio extracelular. Daí que se Ah. formam as chamadas placas beta-amiloides. E o que que essas placas fazem? Elas Ela é fazem um a placa
A formação de placa, então, ela é um subproduto dessa fosforilização, dessa Isso, que transforma, processa, metaboliza essas proteínas, elas ficam sobrando ali no isso, meio neuronal, isso. E aí no essas celular. placas começam a fazer o quê? Começam a ficar, né, como depósitos. Num primeiro momento, poucos Uhum. depósitos, depois eles vão aumentando de tamanho e elas são responsáveis por desintegrar o resto das células. Então elas ficam ali e Ah, junto com o que vai, morrendo, vamos dizer assim, das células neuronais, junto com essas placas, com esse acúmulo neurotóxico de placas, vai favorecendo a morte neuronal, a morte de regiões, e isso vai avançando para o cérebro. Em linhas gerais, o que é que vai hum, acontecendo? Perda de memória, perda de percepção visoespacial, perda de funcionamento executivo, perda de atenção. Então, ele vai avançando e ele vai destruindo áreas e vai destruindo, obviamente, por consequência, os processos cognitivos dependentes dele. Tá claro até aí? Eu tentei ser assim o mais didática possível para os ouvintes sim, entenderem. sim. Tá perfeito, Aí, inclusive para como entender que o Alzheimer é um processo final desse caminho, né? Que você vai tendo ali no meio do processo outros não é sintomas, né? final, Que aí você deixa eu pode, te corrigir inclusive, uma coisa, aí deixa eu te corrigir uma coisa. acender o sinal Esse processo amarelo. Matheus, esse processo ele começa, só para você ter ideia, pelo menos 15 a 20 anos Tá. antes da demência de fato Uhum. aparecer. Ou seja, esse processo vai acontecendo devagarinho, acontecendo imperceptível, escondidinho ali. E quando ele vem a ser notado, quando ele vem a ser sintomático, já se passaram 15 ou 20 anos. Por isso que a ideia que eu comecei a Sim. explicar é de que se a gente conseguir avaliar esses pacientes que estejam ainda na transição, ainda não seja o quadro demencial, mas estejam em alteração neurocognitiva, isso vai ser né, leve, isso é importante para reabilitar. Tá? Mas onde é que entra o sono nisso Uhum. tudo? Ele é o Uhum. fundamental. Sabe por quê? Porque no sono, num estágio específico chamado sono de ondas lentas, tá? Ah, Sim. as células da glia que aparecem ali naquele sono, eles jorram no nosso meio extracelular um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. E qual é uma das funções desse líquido? Que acontece a liberação exatamente no sono de ondas lentas. Limpar esse lixo metabólico. Então você já começa a deduzir o que é que acontece quando você não dorme, né? Se você Uhum. se está acumulando placa e você não está dormindo adequadamente, o sono que limparia isso, no sono de ondas lentas, ele está acontecendo ou muito mal, ou ele não está acontecendo, ou ele acontece de forma irregular, ele vai tendo um impacto para a limpeza desse lixo. É como se o lixeiro da nossa rua, né, vou fazer uma analogia assim muito rudimentar, mas eu me vejo agora, né, não que o lixeiro não tem Uhum. importância, e tem importância demais, mas é exatamente por isso que eu lembrei dele. É como se naquele dia que a gente está esperando o lixeiro passar para cumprimentar, para dar um bom dia, e que ele vai deixar a nossa rua muito mais linda, muito mais perfeita, ele não passasse. E ele não passa no primeiro dia, ele não passa no segundo dia. Quando ele passa, ele limpa uma casa, não limpa a outra, não limpa a rua, e o lixo vai acumulando. E então, essa limpeza, ela acontece exatamente aonde? No sono. Então, se você não dorme, se você se priva Uhum. de sono, se você tem um sono irregular, você vai ter um impacto Uhum. para o aumento das placas beta-amiloides. Uhum. Não Então sei dá se eu para fui dizer mesmo clara, que claro, super. porque como o Então, tema é assim, dá bem para dizer que complexo, né? uhum. Não, que no quadro de demência, possivelmente a privação de sono talvez seja o principal fator, né? Porque é onde falta. Porque assim, esse processo de metabolização e de criação dessas placas é algo que, pelo que eu entendi, ele acontece naturalmente, né? Ele é algo que é um processo que é necessário também, de certa forma, né? E aí você ele tem que ser sempre mantido e limpo ali, né? A faxina sendo realizada regularmente. É isso? Eu não diria que ele é o único, né, o único Aham. fator importante para o Alzheimer, porque a gente tem outras questões associadas, tá? Tem Sim. a questão genética, tem a Uhum. atividade física, que é extremamente importante, né, a alimentação, que é Alimentação. extremamente Uhum. importante. Então, assim, entram Uhum. outros elementos tão importantes quanto.
Mas as pessoas sim. precisam entender que se você não dorme, você vai ter um impacto nessa Uhum, limpeza, e é um impacto significativo. uhum, E mais, né, veja, quando as pessoas entram em quadros demenciais, Matheus, uma das principais alterações que acontecem é exatamente o quê? Alteração do sono uhum. também, Sim, né. uma coisa Então, liga volta, né. Uhum. retroalimenta a outra, É, né. retroalimenta, é. É, e também tem isso, tem pessoas com demência que acabam dormindo mais, né, depois acho que talvez um processo de o corpo tentar forçar uma certo tipo de limpeza, enfim, tô entrando já numa área que não é a minha. Bom, acho que a gente já ficou bem claro nesse sentido de cognitivo, como que essa glamorização da falta de sono é algo extremamente nocivo. A gente podia falar de algumas outras coisas também, também acho que é um ponto importante que o sono, para o pessoal que gosta de academia e está procurando fazer exercício, é o estado, como você falou, daquela atleta, né? O sono é o estado anabólico primário do corpo, né? Então, a gente produz aí hormônio do crescimento, testosterona e outros elementos, outras substâncias necessárias para a reparação celular e para o crescimento neuronal e muscular, né? Como que funciona isso, professor? A gente fica mais forte quando a gente dorme mesmo? Fica, inclusive nossas avós tinham razão, né: "Menino, vai dormir, senão você não cresce", né, essa é uma das frases muito ouvidas. Ah, então de fato acontece, por quê? Alguns Muito bom. hormônios, As vós sabiam eles tudo. tudo, até hoje, né, até hoje. Mas Até hoje. veja, muitos hormônios, eles são secretados durante a nossa noite de sono. Então, se você não dorme, eles vão ser inibidos, né, da secreção. Um deles é o de Uhum, crescimento, o hormônio de crescimento, o GH. E o hormônio de GH, ele tem toda a uhum. relação não só com o crescimento, né, nosso, né, físico, mas pelo menos a minha idade eu não cresço mais nesse aspecto, mas mas de crescimento também e de impacto exatamente para, recuperação muscular, né, para propagação de células, ele tem um impacto para a Uhum, neuroplasticidade, então, de fato, o sono ele é importante. Agora sim, o que as pessoas precisam entender é que eu preciso dormir, né, com qualidade e quantidade, mas também no horário correto. Ou seja, o meu horário de sono é à noite, as pessoas precisam entender isso. Quem está fazendo assim, voluntariamente, a inversão, de sono, né, nessa quarentena, de dormir durante o dia para ficar à noite navegando no Netflix, navegando em outras ondas, etc, etc, tá tudo errado, porque você vai pagar um preço alto por uhum, isso, certamente vai pagar. E uhum, aí uma das coisas que a gente estava uhum, conversando, que a gente comentou sobre Alzheimer, né, mas a gente também está nessa linha de desempenho, físico e até cognitivo. Matheus, veja, eu falei de memória, né, de consolidação de memória, mas outros processos cognitivos, eles são impactados também quando você não dorme. Eu vou te dar um outro exemplo extremamente importante. Processos, uhum, cognitivos chamados funções executivas. As funções executivas são processos de ordem complexa que nos permitem tomar decisões, que nos permitem controlar impulsos, que nos permite ser flexíveis, que nos permite ter atenção seletiva no ambiente. Então, quando a gente tem uma privação de sono, tanto parcial quanto crônica, perdão, quanto crônica quanto aguda, porque a gente precisa fazer essa distinção, tá? Na privação de sono crônica é aquela em que diariamente eu reduzo a quantidade de sono que eu preciso para minha necessidade individual. E o outro aspecto é aguda, quando, exemplo, você vai trabalhar num turno noturno e você não pode dormir, e você já está 48 horas, 72 horas sem dormir. Isso é uma privação aguda, sim. tá? Foi fabricado Uhum, exatamente pela condição do seu trabalho. uhum, Nessas duas condições, Mateus, nós temos impactos no nosso córtex pré-frontal, que é essa região do nosso cérebro, bem na frente aqui, acima dos nossos olhos, tá? Que é a região cerebral que é de maior complexidade do ser humano. E para você ter ideia, através de neuroimagem, a gente consegue ver essas áreas sendo afetadas quando você está privado de sono. Isso significa dizer que jamais, quem está me ouvindo, tome decisões quando você estiver privado de sono. Jamais tome decisões. Tá? Então, de fato, o sono ele é importante, físico, cognitivo, social, né? Existem várias pesquisas. Nós temos pesquisas aqui também com uma variável chamada reconhecimento de faces, tá? Aí isso é uhum. outra conversa, mas se você quiser a gente conversa sobre isso Uau! também.
Que é o quê? Nós temos 6 expressões emocionais universais, né? Raiva, choro, nojo, Aham. tristeza, que as pessoas Ah. identificam. Hum. E quando você está Uhum. privado de sono, você tende a reconhecer mais rostos tristes e de raiva do que rostos de felicidade, Uhum. nojo ou de Uhum. outra emoção universal. E isso tem relação com o quê? A gente tem um estudo, foi inclusive um Aham. dos estudos que nós fizemos, foi publicado agora em janeiro, e a gente viu isso claramente com a associação de quem Aham. tinha insônia e que tinha sintomas depressivos. Ou seja, você tem uma tendência por você estar muito triste, muito Aham. irritado, a você visualizar melhor, com mais acurácia, rostos tristes e com raiva, porque identifica inclusive o seu próprio processo, do que os outros. Você não consegue ver ninguém feliz, porque você também está com raiva, né? Você também está triste. Então, é mais um dado mostrando a importância do sono nas nossas vidas. E isso é importante na interação social, porque você imagina eu cruzar com você, depois dessa entrevista, a gente se encontrar em São Paulo, você vir aqui a Natal, e eu não dormir, encontro com você, e aí assim, eu quero te matar, né? Ou então nem, você vem todo feliz da vida e eu nem te reconheço que você está feliz, não vou reconhecer. Então, isso traz um impacto para a interação social muito grande, porque nossas interações sociais, elas são feedbacks o tempo todo de como é que o outro está, né? Se, por exemplo, eu chego para conversar contigo e você não me recebe com esse sorrisão que você me recebeu, me recebesse mal-humorado, muito provavelmente a minha contra-reação seria de ficar mais fechada, mais passiva, se bem que eu duvido muito, porque como eu falo demais, eu ia te esquecer e ia começar. Você é mais imune. Você tá mais imune, cara feia. Mas veja, não é isso que acontece quando a gente encontra com alguém que é mal-humorado, e a gente vai lá super feliz, super simpático, e alguém, oi, e fecha, a gente volta. Uhum. Né? Então Sim. mostra o quanto Sim, a sim. É. emoção, né, expressada facialmente, ela conduz uma boa interação social. Então, mais um exemplo do que uma noite péssima de sono faz com a gente. Acho que a gente. Espero que tenha ficado essa primeira parte, que nós vamos gravar mais algumas partes, porque a gente tem muita coisa para cobrir desse assunto e vamos aproveitar ao máximo o tempo da professora Kátia aqui. Mas esperamos que nesse primeiro bloco tenha ficado bem claro a importância desse ato não ato, né? Que é o que a gente é fácil, é só a gente pegar, fechar os olhos e descansar, né? E para a nossa vida que acho que a gente falou de tanta coisa que são reações imediatas e reações a longo prazo, e espero que tenha ficado claro com a palavra de uma pessoa que tem dedicado a vida a estudar esse tema. Professor, então acho que com esse, você quer acrescentar alguma coisa? A gente pode encerrar esse primeiro episódio aqui. Você quer ter algum recado para terminar? Mais uma vez agradecer você, eu quando inclusive te provoquei a não falar muito do meu currículo, né, era para não cansar as pessoas e elas não dormirem antes de eu falar sobre sono, que elas durmam bem, né, e que de fato eu acho que a principal mensagem é dizer que o sono é essencial para a nossa vida, sem sombra de dúvidas. Ok. Então, pessoal, obrigado por ouvirem a gente até aqui. Fiquem ligados que a gente vai começar o segundo episódio e nós teremos aí muita coisa para cobrir. A gente vai falar ainda entrar um pouco mais como funciona o sono, quais as fases do sono, o que é ciclos circadianos, o que são ciclos circadianos, e uma parte muito importante é entender também que elementos perturbam o nosso sono e que estratégias nós podemos adotar em tempos normais, especialmente em tempos de pandemia, para dormirmos melhor e evitar esse bando de complicação que a gente pode ter, que a gente citou aí na vida pela falta de sono. Então é isso, gente. Um abraço e até daqui a pouco. A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomati. O programa tem caráter exclusivamente informativo.
e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui, e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva, e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.